a nossa enquete de hoje é sobre esse 5-0 aí do Palmeiras do São Paulo. Você acha que mancha o título da Copa do Brasil? Sim ou não? Não esquece de, quando votar, deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. O Tirone, ontem na live dele com o Arnaldo, estava falando que mancha sim. Eu acho que não. O que você acha? Renato Maurício Prado, Perrone, bom dia para vocês. Bom dia, Domitila. Bom dia, Perrone. Não acho que manche, não. Os caras querem... A memória é muito curta, né? O São Paulo acabou de dar ao Dorival um título inédito na história. Está na Libertadores no ano que vem, na fase de grupos. Gente, para esse elenco do São Paulo, que com o Rogério Ceni não ia a lugar nenhum, não acho que seja problema. Claro, não é gostoso perder de 5-0 num clássico regional. Mas, pô, daí a manchar o título, não. Tirone e meu querido Arnaldo estão muito cornetas com o Dorival. Eu sou Dorival Futebol Clube. Eu sou grato àqueles que me deram alegria. Bom dia, Domi. Bom dia, Renato. Bom dia a todo mundo que está com a gente. Cara, assim, eu acho que não mancha o título, né? A taça tá ali, né? Inteira, bonita, brilhando e tal. O título não mancha. Mas é uma mancha na história do São Paulo, que não precisaria passar por isso. Daqui assim a 20, 30, 50 anos, quando falarem das grandes goleadas do Clássico, vão falar dessa. Então é uma mancha na história do São Paulo que poderia ter evitado. Eu acho que o São Paulo entrou muito no modo assim, depois de ganhar a Copa do Brasil, falar, acabou o ano. Não, acabou o ano, você tem que respeitar a camisa do clube até o fim. Não pode passar por isso. E esse 5-0 eu acho o seguinte, Domitila, se mancha, se foi uma coisa horrorosa, eu também então vou defender a tese de que o São Paulo não merecia. Manda a Copa do Brasil lá para o Flamengo, que a gente aceita. Justo. Esse 5-0 tinha sido o pior placar contra o rival, e a última vez que aconteceu foi em 1965, e agora incluímos esse dado para os anais da história. O Breno Lopes, que até outro dia era muito criticado, fez 2 gols, a gente está vendo aí nas imagens, não perca a conta. O Marcos Rocha deixou dele, o Piquerez também fez 2, o primeiro de pênalti e o segundo um chutaço de fora da área. É uma noite, Perrone, para lavar a alma do palmeirense, né? Para tirar aquela coisa, aquela pressão, né? Pô, o que aconteceu com o time não joga mais, não vai conseguir vaga na Libertadores. Foi uma atuação assim do auge do time com o Abel, né? Uma atuação assim com a postura muito boa, né? De disputar todas as bolas, de brigar, uma postura assim, um time com fome. E acho que com os 3 zagueiros ele conseguiu proteger bem a defesa e ao mesmo tempo deixar o time rápido para partir para o campo de ataque. Então assim, foi a atuação dos melhores momentos de Abel. E acho que para o torcedor, assim, além de golear um rival, que é uma coisa rara, você meter uma goleada dessa num rival, tem essa sensação de alívio, né, e de retomada, de falar, opa, peraí, não acabou, a fase de ouro do Abel não acabou. Agora, o Abel falou sobre esse esquema com 3 zagueiros, disse que foi injusto com o Breno Lopes e saiu de novo mandando um recado para a imprensa. Olha só. A cultura de um país, ela não se muda de um dia para o outro, ela muda-se com décadas, com tempo. E eu também não quero mudar nada. Eu quero continuar a aprender, continuar a ser melhor treinador e ajudar os meus jogadores. E é nestes momentos de dificuldade e de resiliência que, na minha opinião, se vê quem são os grandes treinadores e quem são os grandes jogadores. E o resto, a prova é ir para dentro do campo em cada jogo que nós fazemos, dar o nosso melhor, mesmo contra essa turbulência toda, né, contra esse barulho todo, com muitos influenciadores de forma negativa, porque infelizmente é assim. Eu sei que a árvore que dá mais frutos é aquela que nós mais batemos para cair. Nem eu, nem o Palmeiras nos últimos 3 anos estava habituado a perder como perdeu nos últimos, mas isto faz parte não só da história do Palmeiras, ganhou umas e ganhou outras, mas nunca ganhou tanto de forma tão consecutiva. Não sou o que eu digo, são factos. Mas o que mais me enche de orgulho é que, mesmo em momentos difíceis, nós sempre mantemos a união dentro do CT, sempre procuramos trabalhar no sentido de dar a resposta no jogo seguinte. Nem sempre foi possível, em 4 jogos, como te disse, perdemos
em cada jogo, mas umas vezes é preciso perder para depois encontrar as soluções, e eu fico acima de tudo contente porque tenho uma equipa com um espírito, uma mentalidade que eu gosto, resiliente e positiva, e isso é o que me interessa. O resto é só o resto. Nem falou tanto do jogo em si, né, Renato? Ele só foi soltando uns recados ali. O Abel é um cara, sabe, assim, sempre pronto para estar com todos os ressentimentos possíveis e imaginários, para reclamar de tudo e de todos. Ele começou tentando querer dizer que tem que mudar a cultura do Brasil, como se isso acontecesse no Brasil, né? Até parece que em Portugal, técnico que tem problema também não é criticado, né? Enfim, o Abel é o Abel, a gente conhece. Um baita treinador, indiscutivelmente, que tem, desde a sua passagem, desde o primeiro ano da sua passagem aqui, tem uma história gloriosa, né? Eu acho que esse vai ser o pior ano da história do Abel, porque ele não conquistou nenhum título importante. Ele ganhou a Supercopa do Brasil e ganhou o Paulista, mais nada, né? E não vai ganhar, embora o Palmeiras tenha até passado para terceiro lugar, é aquela história, só um cataclisma tira esse título do Botafogo. Então o Abel já não me surpreende. Pelo menos dessa vez ele estava quase quebrando os dedos ali de vontade de falar mais, né? Mas ele se conteve um pouco, os recados dele foram subliminares, digamos assim. A gente, antes de começar o programa, estava conversando aqui com a minha equipe, que eu achei que foi mais culpa do São Paulo, que entrou mal, que não fez nada. Eles deram mais mérito para o Palmeiras, que voltou a ser aquele Palmeiras letal, do ataque rápido. O que você acha, Perrone? Eu acho que é a combinação das duas coisas, né? O espírito que o São Paulo leva para o jogo, muito para baixo, e do Palmeiras muito para cima. O São Paulo me lembrou muito aquele cara que vai para o último dia de aula, já passou de ano, aí quer jogar bola dentro da sala, jogar papel em todo mundo, não tá nem aí com nada. Foi esse espírito que o São Paulo me lembrou no jogo. Já o Palmeiras parecia aquele cara que tá afiadíssimo para prestar o vestibular mais importante do ano. Então acho que aí juntou, essas duas coisas se encontraram ali e deu no que deu. Eu acho que o São Paulo, de maneira alguma, pode entrar em qualquer jogo, né? E ainda mais num clássico, com o espírito que entrou. Um espírito que para mim foi apático, ele não teve a mesma disposição para brigar pelas bolas que o Palmeiras teve. O Palmeiras sim jogou com fome. E o São Paulo acho que precisa mudar um pouquinho essa mentalidade pós-Copa do Brasil. Precisa ter mais, encarar os jogos com um pouquinho mais assim, sabe, de apetite. Mas, Perrone, o Dorival errou? Eu acho que a gente pode discutir escalação. Eu não vejo, eu não classificaria erro como erro. Eu não vejo nenhum erro, nada que eu aponte assim, não dá para fazer isso e tal. Eu acho que o problema foi mais de postura dentro de campo, e ele não conseguiu se adaptar ao que o Palmeiras apresentou no jogo em termos táticos. Acho que se tem um erro, foi o erro de não conseguir reverter a situação, a armadilha tática do Palmeiras para ele. Na entrevista coletiva, o Dorival reconheceu o placar como vergonhoso e assumiu a culpa. Olha só. É vergonhoso? Não é digno de uma equipe como a nossa? Não. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso, eu desde assumir. Agora nós temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor. Mas não deixe de enaltecer aqui a postura da equipe do Palmeiras, que foi desde o primeiro ao último minuto de uma equipe que entrou para decidir e nós entramos para jogar. Dorival, boa noite. Aproveitando esse gancho, você falando bastante, falou pelo menos em duas respostas sobre essa partida contra o Grêmio, você acredita então que essa partida contra o Grêmio é mais voltada a uma regra do que é o São Paulo nesses últimos tempos e não uma exceção? Ou que está mais próximo de um desempenho do que foi hoje, ou as duas são exceção? Como é que você avalia esse desempenho do São Paulo exatamente nas oscilações? Se me permite também uma segunda, você no intervalo coloca tanto o Mendes quanto o Natan no aquecimento. Já com o amarelo, o Rafinha, você não pensou em trocar pelo Natan mesmo tendo aquecido? Por qual motivo? Você teve alguma conversa com o Rafinha no intervalo? Não, pensei numa substituição porque eu sei o que é um cartão amarelo com alguns jogadores, sei da reação de alguns jogadores e sei que de repente nós poderíamos perdê-los em algum momento. Na sequência, em razão
de tudo que vinha acontecendo na partida. Quando as coisas não acontecem, não dão certo, você às vezes perde o seu equilíbrio. O Rafinha, ele já tinha tomado um cartão amarelo quando ele acertou o rosto do Breno Lopes. E aí, quando estava 3-0, ele deu um carrinho também no Breno e aí foi expulso. Na saída, ele saiu fazendo, né, deu para fazer a linguagem, a leitura labial, ele falando: o Rafael Claus é palmeirense. Renato. Bobagem, né? Eu acho que ontem foi aquele dia para apagar da memória dos torcedores do São Paulo, dos jogadores, do Dorival. Quer dizer, apagar no sentido de bola para frente, né? Não adianta agora ficar se lamentando e muito menos querer culpar o juiz num jogo que tomou de 5-0, né? É o fim do mundo. Só faltava agora o Rafinha dizer que foi por causa do Rafael Claus que o Palmeiras meteu 5 no São Paulo. Bobagem. Rafinha ontem errou ao sair do campo falando isso, assim como errou dentro de campo, e todo mundo errou. O São Paulo teve uma noite realmente terrível, errou tudo. E o Palmeiras teve uma noite espetacular. Eu acho que o Palmeiras ontem jogou realmente um futebol à altura dos melhores momentos do Abel Braga. Pena que está jogando tarde, né? Porque não vai dar para recuperar, para ser campeão brasileiro. E com isso, o Abel, como eu falei, vai ter o pior ano dele à frente do Palmeiras desde que chegou aqui no Brasil. Rafinha exagerou. E olha que eu sou fã do Rafinha, hein? Adoraria ter o Rafinha de volta no Flamengo, mesmo com a idade que ele está. Porque o Wesley, Mateuzinho e Varela, juntando os três, não dá nem meio Rafinha. Ele realmente ontem estava muito descontrolado, né? Não ajudou o time, sendo capitão. No final do jogo, o Lucas foi o único que falou ainda na transmissão, mas ele estava já de agasalho, né? Porque ele se machucou, ele saiu quando estava 2-0. E o Dorival reclamou do gramado, olha só. Na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense e é uma equipe que tem esse gramado, então de uma maneira ou de outra eu fui beneficiado naquele período. Eu acho que é muito desigual você jogar um gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim sintéticos estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo eles perceberam para que não aprovem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito e está dentro da competição, eu não tenho que falar nada. Apenas é lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões precipitadas, talvez não sabemos se pelo gramado ou pelo momento de cada atleta. É muito difícil também de se afirmar nesse sentido. É engraçado porque, só uma coisinha, é engraçado porque na Copa do Brasil, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras, o São Paulo ganhou no Allianz Parque com esse mesmo gramado. Gente, agora resolveu, está sendo orquestrada uma campanha contra os gramados artificiais. Quando é evidente que é melhor jogar num gramado artificial perfeito do que num campo todo esburacado. É evidente. Ah, não, mas tem mais lesão. Gente, até parece que estão jogando numa areia movediça, né? Que aí o gramado puxa os jogadores e machuca. Deixa de exagero. Agora, acho extremamente infeliz, e eu também sou fã do Dorival, já falei, mas acho extremamente infeliz ele falar do gramado depois de ter eliminado o Palmeiras no mesmo gramado. Nas duas últimas Copas do Brasil, né, Perrone? É isso, fica muito... Claro que o Dorival tocou nesse assunto porque alguém perguntou, né? E aí ele falou, mas fica muito ruim quando você fala qualquer coisa assim, que não seja do jogo, dos detalhes da partida, quando você leva de 5. Fica tudo, por mais que às vezes você pode ter razão no que você está falando, mas vai ficar parecendo papo furado, desculpa esfarrapado, então não fica legal. Agora, a questão dos gramados, acho que se tem um incômodo da maioria das equipes e tal, tem que levar isso à CBF, tem que ser uma discussão técnica, ver se tem algum problema, se não tem. Só que isso não acontece no Brasil, né? Os caras nunca se unem para discutir uma melhoria técnica, algo que seja bom para todo mundo, fica cada um olhando para o seu. Eu não tenho gramado sintético, então não é bom. Eu acho que se existe um incômodo grande, senta, conversa e faz uma análise técnica, procura quem entende e tal e resolve isso.
Muito bom, temos um superchat aqui do Diego Soares, contador, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigada. Ele dá uma cornetada em mim, falando que eu falei que foi mais erro do São Paulo. Desculpa, mas você não deve ter visto o jogo, ele disse. O Palmeiras amassou o jogo todo. Sim, mas o Palmeiras amassando o jogo todo poderia ter sido uns 3-0. O fato de ter sido 5-0, podendo ser 7-0, foi muito desmérito do São Paulo, né? Que não jogou nada. E esse número do São Paulo não vencer fora de casa é impressionante, né? Em 14 jogos foram 6 empates e 8 derrotas. O São Paulo está em 10º lugar no Brasileirão, 2 pontos a mais só que o Corinthians e 8 a mais que a zona do rebaixamento. Mas deve ficar por aí, né, Renato? Deve ficar aí no meio da tabela. Apesar de estar só 2 pontos a mais que o Corinthians, que a gente fala muito que está lutando contra o rebaixamento, não vai correr esse risco, né? Não acredito. Para mim, o São Paulo não corre risco nenhum de rebaixamento. Seria preciso uma sequência desastrosa nos próximos 9 jogos para ele realmente correr risco de rebaixamento. Não acredito. Acho que o São Paulo já se recupera aí, ganha mais 1, 2 jogos, tá? E acabou a história. Não vejo o São Paulo com um risco de rebaixamento. O Corinthians, a gente fala, se bem que com a vitória de ontem ele deu uma subida, mas a gente fala mais pelo desempenho do time, né? O time não consegue progredir. Ontem mesmo ganhou do Cuiabá sem jogar grandes coisas. Então, eu acho que o risco do Corinthians vai muito mais por esse viés do futebol que ele não está jogando. Mas ainda assim, né, ele já abrindo 6 pontos para a zona do rebaixamento, como ele abriu, eu acho que o Corinthians também começou a se livrar ontem, né? Claro, não está totalmente livre, mas principalmente por causa do futebolzinho sem vergonha que está jogando. Mas acho que deu uma descolada que já dá para respirar e, vamos assim dizer, passar a pensar mais em não correr, não fazer grandes vexames, né? Que o Corinthians esse ano tem cometido alguns vexames assim duros, né? Mas eu acho que a briga de rebaixamento, Domi e Perrone, ela vai se resumir mesmo, ali a Bahia, Goiás, Vasco e Santos. Esses 4 é que vão brigar até o final e quando acabar o campeonato, 2 deles caem. Até o Internacional, que está relativamente perto também, mas o Internacional mostrou já que recuperou o futebol, o foco, né? Estava muito mais focado na Libertadores que no Brasileiro, e com aqueles 7 em cima do Santos, eu acho que o Internacional vai para frente. Qual?